Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica e à nossa visita ao Cheese em Brá. A gente deixou o carrinho lá, ó. Essa é a principal vantagem da nossa Toyota. A gente pode estacionar nos lugares para camper, mas também a gente pode ficar nos estacionamentos comuns. Porque aqui na Itália, se você não tiver nada para fora do carro, dizendo que você está acampando, vamos dizer, você pode deixar o carro ali de boa numa vaga normal. E agora a gente vai para mais um dia de Cheese, a maior feira de queijos naturais do mundo. Estamos entrando aqui no stand dos internacionais. E geralmente quando as coisas acontecem aqui na Itália, por ter muita comida, o espaço para o internacional não fica tão grande. Aqui eles têm o famoso queijo da Serra da Estrela. A gente já conhecia ele de Portugal e a gente acabou conhecendo vários outros aqui que tem o mesmo estilão assim, que na verdade é um queijo onde você tira a tampinha, que nem eles tiraram desse daqui, e depois você vai pegando o pãozinho e vai comendo. É um potinho de queijo fundido já pronto, né, amor? Uma particularidade bem legal dos queijos portugueses é que vários deles são feitos com coalho vegetal. Então, se você não quer que seja usado o estômago do animal, que a gente já explicou que é usado para fazer a maioria dos queijos, você pode optar por esses tipos de queijo que são feitos com coalho vegetal. Às vezes é feito com figo, às vezes é feito com flor de alcachofra, enfim, existem vários modos para fazê-los. Aqui a gente provou alguns queijos maravilhosos também, a gente já combinou com eles que a gente vai passar lá em Savoia e já prometeram pra gente que até vão cozinhar pra gente, vamos ver como é que vai ser isso aí. Chegamos aqui no estande da Suíça e se vocês olharem esse queijinho aqui, eles fazem com a flor em volta do queijo. Então primeiro eles fazem o queijo, envelhecem o queijo e depois eles colocam a flor em volta do queijo. E fica aquele temperinho do queijo, então já vem o queijo temperado. Oh, ma parla italiano? No. In English? All right. He makes this cheese. Lui fa questo formaggio proprio al... Ah, questo è quello che abbiamo assaggiato? Sì, Sì, quello... L'ultimo che abbiamo assaggiato. Complimenti. grazie. Buonissimo. A gente tem um grande problema aqui com línguas, porque a gente nunca sabe se o cara fala francês, italiano, espanhol, inglês, português, só um stand fala que era de Portugal, né? A gente está indo agora para o workshop, um dos principais workshops do evento, que eles vão falar sobre os queijos naturais em todos os âmbitos. Eles vão estar falando sobre os fermentos naturais, sobre o uso do pasto e não de rações geneticamente modificadas, e de todo o processo de formação do queijo, desde o mercado. Vão ter várias pessoas importantes, inclusive o presidente do consórcio do Parmigiano Reggiano, que é um queijo que a gente conhece bem, é um queijo de sucesso e que é um queijo natural. A gente estava passando na rua e a gente viu que tinha um evento de uma fábrica que a gente ama de paixão. É essa fábrica aqui, ó, Le Pinocelli. Eles produzem uma manteiga que é maravilhosa e alguns tipos de queijo que são campeões de vários concursos, assim. Entre eles tem um queijo que a gente conheceu, que é feito e envelhecido com folha de castanha, aquela castanha portuguesa que a gente conhece. Aqui cresce pra caramba na Itália. Eles usam a folha dessa árvore para envelhecer o queijo. A gente vai entrar agora na casa onde estão os queijos. Então aqui já tem entradinha, ó. Esse aqui é o que a gente estava falando, que é feito na folha da castanha. Então ele fica 2 anos envelhecendo, envolto nessa folha de castanha. Eles explicaram pra gente que os taninos da folha da castanha se juntam com a gordura do queijo e sai esse sabor assim incrível. Pra quem não conhece como é que é a castanha portuguesa, esse aqui é o frutinho dela, ó.
Esse é o frutinho da famosa castanha. Aqui ele ainda tá verde, né? E aqui, ó, tem um quebrando já. Já tá saindo a castanha ali, ó. E esse é que é envelhecido com a uva Nebbiolo, que vem da região do Barolo. Então vocês imaginam o sabor que sai disso. Cosa dobbiamo guardare prima di mangiare il formaggio, diciamo così? Sul tagliere si mettono in ordine, diciamo, orario. A mezzogiorno si mette il formaggio più fresco con degli aromi più delicati magari, e poi si prosegue in senso orario. L'erbolinato va sempre alla fine, i formaggi con la muffa. O arborinado que ele fala é um gorgonzola, um roquefort Sì, ou queijo azuis, que a gente chama, né? Poi vabbè, il formaggio si usano tutti quanti i sensi, anche l'udito. Allora, si osservano innanzitutto il formaggio, le parti, queste qui sono le superfici, la parte laterale si chiama scalzo invece, e si può vedere la fuscella, cioè il contenitore dove viene messo, ci sono delle righe magari. Qui c'è della muffa sopra, quindi uno quando sente l'odore può sentire un sentore di muffa, di bosco, di cantina, di fungo, per esempio, perché c'era la muffa magari nella cantina. Poi si vede appunto se ci sono le occhiature, quindi questi fori che sono dati dalla produzione di anidride carbonica da certi tipi di batteri. E come si sa se può mangiare la buccia o no del formaggio? Quello lo deve dire chi lo fa. Oh, que bello, guarda! Grazie! E agora trouxeram uma tábua de queijos pra gente provar. Aqui é um queijo um pouco mais fresco, indo para um queijo mais envelhecido. Esses dois aqui não são muito envelhecidos. Este aqui já é envelhecido no feno com cerveja. Esse é aquele que a gente falou da folha da castanha. E esse outro aqui é com pimenta do reino. Vou provar agora o queijo, que é com feno, embebido em cerveja e depois colocado em volta do queijo para envelhecer. Pela cara do queijo aqui, eu vou dizer que ele tem pelo menos um ano de envelhecimento aí, né? Claro que ele tem um cheiro de feno, é um pouco doce por causa da cerveja, sente um pouquinho do amargor da cerveja também, aquele cheiro de lúpulo, assim. Como esses caras sabem fazer queijo? Ele é bem cremoso, ele não é aquele queijo gessoso assim que fica como uma areinha na boca, mas você já sente que ele é bem envelhecido. Ele tem esse tom do feno da cerveja. É muito bom, é erva. Parece que você está comendo um queijo misturado com chá, assim. É muito bom isso. Gostei, 100% aprovado. Hoje tá bem cheio, tá difícil de gravar aqui, mas a gente tá conseguindo pegar alguns pedacinhos aí pra vocês. Aqui são os famosos queijos suíços e você olha que essas bolinhas é a fermentação. Então ele, plop, o fermento faz isso. Que é o que o fermento faz no gorgonzola também, que a gente já mostrou no vídeo e é responsável por formar aquele mofo. Porque se não tivesse fermento para fazer aquelas cavidades dentro do queijo, não entraria o ar quando eles furam e não teria o mofinho que a gente tanto gosta do gorgonzola. E aí forma a filinha para experimentar os queijos, ó. Aqui a gente está na Bélgica e é óbvio que vai ter cerveja e queijo, né? Isso aqui é bem diferente do que os italianos fazem. Você já vê que o negócio é pretinho, arrumadinho, do jeito que você consegue entender tudo que está escrito. Então são os britânicos produzindo queijo. Oh, thank you. Vamos provar o cheese então. É muito bom. Congratulations! Wonderful! É muito bom o queijo. E ele tem um sabor completamente diferente. Ele derrete na boca, ele é bem cremoso. É muito bom. Estamos apaixonados por vários queijos aqui. A gente vai ter que visitar muita gente ainda para aprender como é que faz esses queijos. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Isso aqui é o Oktoberfest do queijo, gente. Eu tô falando para vocês, é Oktober Cheese. Tem uma região que a gente quer mostrar para vocês. É uma parte que a gente foi, a gente adorou da Itália.
Mas o povo encheu a gente tanto de coisa para fazer que a gente não conseguiu nem fazer vídeo direito, que é a Calábria. Quero mostrar para vocês algumas coisinhas da Calábria aqui que vocês vão achar muito legal, principalmente se você gosta de pimenta, né? A gente chama de pimenta calabresa, eles ficam apaixonados por esse nome. Olha a quantidade de embutidos que eles têm. E esse aqui é o que eles chamam de anduia. A Dani tá lá na paixão dela, dos canolis siciliani. A Alemanha não tá com queijo, mas tá com cerveja. O stand da Bélgica é muito legal, porque os dois stands tinham cerveja e queijo. E eu acho que isso define muito o que é a Bélgica. Ela um tempo era França, um tempo era Alemanha e depois agora independência da Bélgica. Com queijo e cerveja. Então tá perfeito, casamento perfeito. This is Pâte Bleu. It's from our. We make it by first making the blue cheese, then we leave it for 3 months to ripen. Then we put it for 1 month inside a triple beer with triple fermentation, and this is the result. Eu tenho que comentar sobre esse queijo, porque ele é muito bom. Você imagina um gorgonzola sendo tomado com uma wheat beer. A acidez da cerveja dá uma quebrada naquela gordura, naquela cremosidade do gorgonzola e faz isso na boca na hora. É muito bom. Acabei de levar uma bronca da tia porque eu vim aqui. Chegamos no stand da mostarda da Holanda. E eles estão mostrando aqui vários tipos de mostarda e estão dando pra galera provar. Acho que vai no pãozinho. Olha a quantidade de mostarda que tem aqui, ó. E tudo arrumadinho, bonitinho, né? Várias mostardas diferentes. Meu, essa daqui, formaggio blue, vinagre, vinagrete, alho, pomodoro. Olha o aneto aqui que faz o cheddar. Eu comi a pura aqui, eu tô suando, parece que eu comi pimenta. E tinha dois tipos, uma que queimava na língua e outra que queimava no nariz. Tipo raiz forte mesmo, assim. Mostarda feita da Holanda, mostarda holandesa, até agora a melhor mostarda do mundo pra mim. Quero mostrar para vocês uma coisa muito legal aqui que a gente descobriu aqui na Itália. A gente já postou no Stories, já foi pro Instagram, pro Facebook e tudo, mas eu acho que isso a gente ainda não mostrou em nenhum vídeo no YouTube. São as alcachofras silvestres. Elas nascem espontaneamente. Você só tem um trabalho para pegar ela porque ela espeta pra caramba. Ela tem um espinho aqui que machuca. Essas daqui estão secas, ó. Mas isso aqui era como era alcachofra antes de ser o que a gente conhece. Que eles chamam também de cardo. Tem vários tipos de cardo. E aqui nesse stand eles vendem e conservam. Ou vendiam, né, amor? Porque acabou. É, acabou já, nem tem mais. E a gente foi num lugar que tinha, o Vinícius catou, né? Foi muito legal e a gente fez. Cozinhou e ficou bom pra caramba. Show de bola. Inclusive no Instagram a gente mostrou um queijo que é feito com ela, porque quando faz com coalho vegetal, pode ser com alcachofra ou pode ser também com figo. Com aquele leite que sai no figo quando você tira, também dá pra fazer queijo. Usiamo fluorescenze di prima qualità, non foglie, non semi, solo fiori. Capito. È buono? É boníssimo. Muito legal esse queijo, é feito com cannabis. É uma variedade que não tem tanto THC, tem uma baixa quantidade, porque aqui na Europa é permitido cultivar, mas não pode ser aquela que faz o haxixe ou que se fuma maconha. Olha a fila que tem aqui para provar esse negócio. Isso que é segunda-feira, é o dia que está mais vazio. A Dani já foi lá se enfiar na fila também. Isso aqui é gorgonzola com champanhe. Com trufa, amor. Com trufa? Deus santo, olha isso aqui, ó. Você que gosta de queijo. E aí, deu água na boca? Vamos provar. Ou vamos comer de novo, que a gente já provou em Torino. É isso aí, pessoal. Estamos mortos de tanto comer queijo. Mas muito felizes de ter vindo, porque era um evento que todo mundo falou pra gente, a Itália inteira que era muito legal e a gente comprovou que realmente é muito legal. E a gente faz o convite pra você vir em 2021. Venha, vale muito a pena. São queijos de vários lugares aí, principalmente da Itália, tá? Não espera muita coisa dos outros lugares. Existem, mas Da só a Europa, Itália ok. já são 1.200 queijos. Da Europa tem vários, fora da Europa já é um pouco mais difícil de encontrar.
É porque é um custo muito alto de chegar aqui com os queijos e tudo isso, mas vale muito a pena. Você vai encontrar muito queijo, você não vai conseguir comer todos os queijos que tem aqui. Você não vai sentir falta, assim, de alguém que não veio. Tem muito. E fora queijo, você encontra comida de toda a Itália. Tem siciliano, típicos. Tem calabrês, tem do Lázio, tem da Campanha, tem mozzarella feita na hora para comer. Então, além de queijo, você conhece um pouco do resto da gastronomia do país, né, num evento como esse. Então, se você quer vir para a Itália conhecer gastronomia, esse acho que é o ponto ideal para você vir. Lembrando que é gratuito, né? É gratuito, as comidas não, né? Mas os assadinhos ou as provinhas são. Você passeia pelos estandes e você come um monte de queijo sem precisar desembolsar nada. Muito legal para quem gosta de fazer viagem econômica. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, continua seguindo o canal aí. Deixa o like pra gente. Deixa nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo, que agora eu acho que vai ser França. Vamos ver. Convidaram a gente para um negócio de caracol. Para comer caracol, lumac ou escargot, né? Mas aqui na Itália chama lumac. Vamos ver, talvez a gente vai para esse jantar aí, né? Não sei, acho que eu tô carcando, tô pulando fora. Isso aí, pessoal, abração.